Olá, nós estamos aqui para essa pré-aula falando sobre as lições bíblicas da CPAD. E nesse novo trimestre nós temos como um tema bastante sugestivo falando sobre o Deus de toda provisão, esperança e sabedoria divina para a igreja em meio às crises. Aqui está essa revista, bastante sugestiva para o momento atual que nós estamos vivendo em nosso país e no mundo. Vamos falar de assuntos bastante oportunos, assuntos bastante interessantes, né? E vai ser um aprendizado para mim, ou melhor, para eu e para todos aqueles que querem aprender da palavra de Deus. Nós temos aqui o sumário da revista e nós vamos começar já por essa primeira aula, que é a sobrevivência em tempos de crise. Eu achei bastante sugestivo esse tema, deixa eu deixar aqui, porque nos traz indagações, nos traz perguntas a respeito do momento atual que o nosso país está vivendo, em que a sociedade está vivendo, e todo mundo, nós estamos vendo crises política, crise econômica, crises familiares, crises espirituais. Mas é interessante que eu gosto muito e a palavra de Deus, ela é fantástica a respeito deste assunto, quando o nosso Senhor, Jesus Cristo, ele deixa lá no seu Evangelho, no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 33, quando ele, falando aos seus discípulos, revelando as coisas que iriam acontecer, ele fala aos seus discípulos, olha o seguinte: tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Aleluia. Meu querido, esta palavra, ela nos traz, ela traz para nós algo tão surpreendente e ao mesmo tempo nos deixa com um ponto de interrogação para o que realmente Jesus está falando para seus discípulos. Ele revelando as coisas que iriam acontecer, dizendo que teria crise, que teria aflição neste mundo. Mas note que ele inicia o versículo dizendo: tenho-vos dito isso para que tenhas paz. E é isso que é interessante e nós vamos aprender nesta lição, que a sobrevivência em tempos de crise, ela depende da nossa fé, ela depende daquilo que nós acreditamos, daquilo que depositamos no nosso Senhor. E quando nós confiamos e quando nós cremos no Senhor, aleluia, nós somos como montes de Sião que não se abalam, mas permanece para sempre. O que Jesus está dizendo: olha, se vocês confiarem em mim, se vocês estiverem comigo a todo tempo, eu estarei convosco e você vai ter paz. Não importa as circunstâncias, não importa a crise, não importa a dificuldade, eu vou dar paz para vocês. É por isso muitas vezes que nós vemos uns crentes meio doidos. O crente está passando luta, o crente está passando dificuldade, mas ele está em paz, porque a confiança dele não está na economia deste país, não está no governo deste país. A sua fé, as suas expectativas está naquele que é maior que tudo isso, ao Deus que provê tudo na vida do homem. E esse Deus, que é o Deus da provisão, é o Deus que nos dá paz em tempos de crise. E é isso que possamos absorver já nesse início e entender que o nosso Senhor nos dá paz independente de qualquer circunstância. A verdade prática diz o seguinte:
As crises podem ser superadas com sabedoria, fé e com a ajuda de Deus. Com certeza. Se você está vivendo uma crise, está vivendo dificuldade, você pode vencer com a sabedoria, vencer com fé e com a ajuda de Deus, obviamente. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. A crise como uma realidade. Meu querido, nós vamos estudar esse trimestre e vamos falar sobre as crises do mundo. Nós vamos falar sobre o que o mundo tem enfrentado. Mas o que é interessante é que a crise é uma realidade. Eu vejo muitas vezes pessoas falando que não vão passar por crises. Nós vemos algumas religiões, alguns líderes religiosos dizendo que não vão passar por crise porque somos cabeça, não somos cauda. Enfim, nós ouvimos tudo isso. Isso vai até contra aquilo que Jesus falou, que nesse mundo não tem aflição. Jesus não falou que vocês vão ficar imunes das aflições. Jesus não chegou e falou para os seus discípulos, olha, as aflições não vão alcançar vocês. Não. Pelo contrário, ele disse, vocês vão passar por aflições. Mas disse para ele ter ânimo. Porque ele disse para eles ter ânimo, porque ele venceu. Olha, se Jesus está falando que ele venceu, ele está abrindo o pressuposto para todos aqueles, principalmente os discípulos e a nós, que poderíamos também vencer. Então, querido, a crise é uma realidade. Não é um factoide, não é um faz de conta. A crise, ela é real. A crise acontece a todo momento. As pessoas estão em crise. Mas Deus criou este mundo imperfeito? Deus criou este mundo de qualquer jeito? Não. Deus criou este mundo perfeito. Deus criou todas as coisas perfeitas. Abra sua Bíblia, você vai ver no livro de Gênesis, no capítulo 1. No princípio, criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi tarde e amanhã e o dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. Fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Assim foi. E chamou Deus a expansão dos céus, e foi tarde, manhã e dia segundo. E disse Deus, ajunte-se as águas debaixo do céu, no lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E chamou Deus a porção seca, terra, e o ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. É interessante na narrativa que Deus, quando está criando, ele vê que era bom. Toda a sua obra, quando ele criava, e viu Deus que era bom. Então Deus não fez nada imperfeito. Deus fez tudo perfeito. O mundo é perfeito. O ser humano é a obra-prima da criação. Ele é perfeito. Mas e como acontece que agora estamos passando esse momento de tanta crise, tanta dificuldade? Não foi por causa de Deus, queridos. Deus não criou nada imperfeito. Pelo contrário, Deus criou tudo. Criou este mundo perfeito. Este mundo, a natureza, o ar, os animais,
tudo que nos cercam é uma obra linda, é uma obra perfeita que o nosso Senhor realizou. Amém, Jesus. E por que então a sociedade está em crise? Nós estamos agora em tempo de eleição e que é interessante, e você vai reparar aqui na imagem, né? Eu coloquei esse slide que eu achei bastante interessante. De um lado está a imagem ali de um bandido, do marginal procurado, e a outra, esse mesmo marginal se candidatando. Queridos, o mundo vive numa crise moral, ética, de uma forma que é sem precedente. Pessoas que roubam na cara de pau, pessoas que são políticos bandidos, estão aí, mas que ao mesmo tempo a sociedade, ou grande parcela da população, votam nesses marginais. E tem até como desculpa dizer, até falam, ele rouba, mas faz. Estamos vendo uma sociedade numa crise moral e uma crise ética. Esta crise que corrompeu a sociedade. A política é o melhor modelo que podemos colocar, o melhor exemplo que podemos usar dessa falta de moral e ética que está dentro da sociedade. A sociedade, ela está em crise. Não porque Deus criou um mundo imperfeito. Deus criou tudo perfeito. Esta crise, ela é oriunda da queda do homem lá no Éden. Deus cria o homem à sua semelhança, à sua imagem e semelhança. O ser humano é uma obra-prima a qual Deus cria. E do homem que Deus criou, Deus tira da costela desse homem e lhe dá-lhe uma mulher. O casamento que Deus cria não é o casamento que nós vemos nos dias atuais. Deus fala para que, deixará pai e mãe, uniciar a sua mulher e serão ambos uma só carne. Mas vamos ver no decorrer da história da Bíblia, que o casamento é deturpado. Não há mais um casamento monogâmico. Não há mais um casamento entre um homem e uma mulher. O ser humano deturpa aquilo que Deus criou. Deus criou algo perfeito. E note que a Bíblia, ela é maravilhosa por isso, querido. Ela, em momento nenhum, ela vai esconder as mazelas, os erros humanos. Não. Ela narra todos os fatos que aconteceram na história do povo hebreu e do povo como um todo. Então a sociedade está em crise não porque Deus criou o mundo imperfeito. A sociedade está em crise por causa da queda de Adão e Eva. A Bíblia diz o seguinte, em Gênesis capítulo 3, ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo, e que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher, e assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Quando o homem desobedece a Deus ali no Éden, os seus olhos se abrem. Não que eles eram cegos, mas eles não tinham conhecimento dessa possibilidade que era o mal. O Deus Todo-Poderoso
Quando ele faz o homem, ele faz a sua imagem e semelhança. O homem foi criado não a imagem estética, não a imagem física de Deus, porque Deus é espírito. Ele cria o homem com uma capacidade de pensar, com uma capacidade de amar, assim como Deus era, assim como Deus é. Mas este homem foi-lhe dado o livre arbítrio, a livre escolha no Éden. E o homem escolheu e deu ouvidos à serpente. E a mulher comeu do fruto e deu ao seu marido. E neste momento, ali abre-se os olhos do ser humano, do homem e daquela mulher, aonde eles começam a ver a maldade. Eles começam a ver tudo aquilo que era ruim, aquilo que outrora eles não viam, porque eles viam coisas boas, eles estavam num lugar bom, eles dominavam sobre os animais, eles tinham a particularidade que nenhum ser humano voltará a ter, eles estavam com Deus, eles falavam com Deus. E se a sociedade está em crise, foi pela queda dos primeiros homens, de Adão e Eva. Então a sociedade em crise, uma sociedade que não guarda mais a moral, uma sociedade que não tem mais ética. Se você pega algumas coisas que eram imorais há uns anos atrás, hoje é tudo perfeito. O que era errado, agora é certo. O que é certo, agora é errado. Estamos vivendo em um momento do politicamente correto. As pessoas não se posicionam mais. Nós estamos ouvindo falar sobre vários tipos de assuntos, mas não podemos se posicionar porque isso não é politicamente correto. Precisamos entender que com Deus, o politicamente correto é que a sua palavra dá base, que a sua palavra nos faz e nos dá orientação. É aqui que encontramos a nossa fé, a nossa regra. E é aqui que nós aprendemos como andar neste mundo, como passar pelas crises. É pela palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Então, a sociedade está em crise. Bom, todos nós sabemos disso. Essa sociedade, né? E isso é consequência da queda do homem. Nós vimos, né, que essas consequências foi devastadora para a humanidade. Até chegar no momento que Deus olhar para essa terra e dizer, olha, tem que destruir tudo, tem que fazer tudo de novo. E manda Noé construir uma arca. No momento em que os homens viviam de maneira dissoluta, de maneira terrível, Deus olha para a terra e diz, não tem ninguém digno de viver. E manda Noé construir um barco, manda ele construir esse barco, colocar a sua família, 2 animais de cada espécie, e todos aqueles que quisessem se salvar. Obviamente, era algo visto para muitos como uma loucura, e de fato, se tivéssemos nos dias atuais também íamos ter esse mesmo conceito. Um lugar onde não tinha mar, um lugar onde não tinha água, eles começam a construir um barco. É coisa de doido, coisa de louco. Imagine só Noé construindo, colhendo essas madeiras para
começar a construção. Quantas e quantas vezes ele deve ter sido, né, humilhado, sido achincarrado, né, chincalhado, melhor, por tentar fazer um barco aonde não poderia se fazer um barco. Mas Noé faz. E todos nós conhecemos a história e vimos que o dia do Senhor veio com justiça, foi feito o que tinha que ser feito. E com isso, grande parte da humanidade morreu, mas sabemos que a natureza humana, desde aquele princípio, aonde a queda humana já estava corrompida. A crise como a consequência do pecado. Como nós falamos, a crise é uma consequência do pecado. Então, nós vimos que essa crise na sociedade antediluviana foi terrível, né? Depois da queda, o pecado se alastrou de uma maneira gigantesca. Porém, o mundo antediluviano ainda não vivia esse caos. Não havia esse caos que nós vivemos hoje. Havia uma deturpação moral, havia uma deturpação ética, mas não havia esse caos que vivemos hoje. E mesmo assim, eu costumo dizer o seguinte, se Deus, claro que Deus não vai fazer isso, não é brincadeira, se Deus pudesse trocar, essa geração viria o dilúvio, e não aquela. Essa geração está bem pior, né, do que aquela geração. Estamos vendo uma sociedade desprovida de tudo, desprovida de amor, desprovida de sentimento, desprovida de gratidão, desprovida de tudo que você achar de bom, está desprovida. Essa sociedade ela é má. Sodoma e Gomorra vai perder para os tempos atuais. Sodoma e Gomorra perderia, e até mesmo essa sociedade antediluviana. Porque tamanha é essa crise, esse caos que nós vivemos. Um caos que é terrível e diabólico. Então, nós vimos aí que a crise como pecado, a crise como uma consequência do pecado, foi essa crise na sociedade antediluviana. Essa sociedade que era a sociedade dos tempos de Noé, uma sociedade que era totalmente afastada de Deus, mas Deus viu ali Noé. Noé era um homem temente. Noé era um homem que tinha algumas características que Deus escolheu. Deus escolheu Noé e disse, olha, o resto vai perecer. Então, meu querido, Noé ele repovoou a terra, porém o homem continuou com a semente do mal. Não adianta. O homem permaneceu com a semente do pecado no seu coração. Não demorou muito, depois você vai ver da crueldade adentrar na casa do próprio Noé. Né? Nós vamos ver depois do dilúvio, quando Noé já chega à terra, já formam, né, começa a formar e repovoar a terra, nós vamos ver dentro da própria casa de Noé, né, o seu filho vê a nudez do seu pai, né, o seu filho Cã, lá em Gênesis capítulo 9, versículo 20 e 21, né, diz que o céu Noé plantou uma vinha, fez vinho e se embriagou. E seu filho Cã, vendo o pai bêbado, expôs sua nudez. Cã foi amaldiçoado por Noé. Numa mostra clara que o pecado traz maldição para a família e para a nação. Muitas vezes a crise é consequência do pecado. Muitas vezes não, a crise é consequência do pecado. E não podemos falar, muitas vezes a crise é consequência do pecado. Não o pecado de um ser, mas o pecado da raça humana. Todas essas tribulações, dificuldades, diversidade, é em decorrência da queda do homem no Calvário. Não tem outro papo. É isso que aconteceu.
Então, a crise na sociedade pós-dilúvio, né, você vai ver que já começa a acontecer na casa do homem temente. Fez vinho, né, plantou uma vinha, fez o vinho, se embebedou, e depois o seu filho, né, numa brincadeira com o seu pai, demonstrou a nudez e foi amaldiçoado por Noé. Vamos lá. Depois disso, vamos ver a crise nos tempos da igreja primitiva. Quando a gente olha os evangelhos, você vai ver Jesus estando sempre perto dos pobres. Esse tempo de Jesus, da igreja primitiva, Israel, ela era reinada, era subjugada pelo Império Romano. Ela devia satisfação ao Império Romano. Israel estava debaixo das ordens de Roma. Então havia pobreza, havia pessoas necessitadas em Israel. E nós olhamos a palavra do Senhor, olhamos a Bíblia, principalmente nos Evangelhos, nós vemos Jesus Cristo estando todo momento com pobres, coxos, aleijados. Havia crise também nos tempos de Cristo. Não era bonança, não tinham tempos bons. Havia crise. E diz aqui a revista, Jesus nasceu na terra de Israel, numa região conhecida como Palestina. Né? Belém fica na Palestina. O Filho de Deus veio ao mundo em um tempo que o Império Romano dominava Israel. A tensão política e a estabilidade social era grande. Ora, se vamos aprender a história da igreja, a história principalmente eclesiástica, dentro de Israel haviam forças também, havia rebeldes que queriam se colocar contra o Império Romano. Se você for ler um pouco da história, você vai ver que depois, né, Israel vai se rebelar contra Roma e depois vai ser destruída, tá? O templo também vai ser destruído. E tudo isso era um povo que não gostava de submeter a ninguém. Nós vamos ver todos os fatos da Bíblia, Israel sendo dominado por alguma nação. Dos persas, dos babilônicos, dos gregos e dos romanos. Israel sempre sendo dominado. Tanto que a nação Israel, conhecido como uma nação, como país, em pouco mais de 60 ou 40, se eu não me engano, 50 anos, ela foi reconhecida como uma nação. Sempre foi subjugada por outra nação. Então, vivia um tempo de crise. Haviam pessoas pedintes na rua, havia pessoas que esmolavam, havia pessoas que estavam, todo momento, numa crise. Mas havia também crise espiritual, havia crises familiares, havia uma crise até na saúde pública. Muitos enfermos e doentes procuravam o mestre. A pessoa, talvez a maior doença daquela época seria a lepra. Pessoas que estavam leprosas. Então era difícil aquele tempo. E diz a Bíblia, né, a crise é uma consequência do pecado, todos nós sabemos. E essa crise também se dava no tempo de Jesus. A igreja também primitiva ela enfrentou uma terrível perseguição. Quando Jesus Cristo ele é crucificado, é levado ao Calvário, e segundo os textos bíblicos, e segundo a história extra-bíblica de alguns historiadores, Flávio Josefo, Eusébio Cesareia, nós vamos ver a igreja passar pelo momento de perseguição, um momento de grande provação, um momento de crise.
A igreja primitiva, até Jesus Cristo, e depois dela, se levanta uma grande perseguição, tanto dos próprios judeus. Nós vamos ver os fariseus, um bem conhecido Paulo, o apóstolo Paulo, né? Que era Saulo de Tarso, que comandava essas perseguições a esta igreja primitiva. Muitos e muitos cristãos foram presos, foram colocados nos cárceres, mas depois Deus deu um jeitinho em Paulo, né? Jesus, quando ele lá para o caminho de Damasco, tem um encontrinho com ele. Então Paulo, de perseguidor, se torna perseguido. Então a crise foi aumentando. E passa tempos e tempos, nós vamos ver agora o Império Romano perseguindo a igreja, matando cristãos, lançando nas covas, lançando na arena para os leões comerem. E tudo isso foi terrível. Mas muitos cristãos não negaram o nome do Senhor. Muitos cristãos não negaram. E, pelo contrário, muitos reafirmaram a sua fé no Senhor. Glória a Deus. E, consequentemente, no tópico 3 agora, nós vamos falar sobre a crise de fato. E algumas crises que nos permeiam nos nossos dias atuais. Mas, o que é crise? Nós precisamos primeiro definir o que é crise. Crise, o conceito de crise aí, um acontecimento extraordinário ou uma série de acontecimentos que afeta de forma diversa a integridade do produto, a reputação ou a estabilidade financeira da organização, ou a saúde e o bem-estar dos empregados, da comunidade ou do público em geral. Então, a crise é algo que vai afetar todos os fatores, né, que nos cercam, seja financeiro, seja a nossa reputação, a nossa estabilidade emocional, o bem-estar, seja do empregado, ou o bem-estar da população, da sociedade. Enfim, a crise é isso. Vai ser uma série de acontecimentos. A crise não começa num momento, ela vem. Nós estamos vendo agora o nosso país, né? Nós estamos vendo, e vamos falar sobre isso na crise política. Na crise política, nós vemos que de 2014, 2013 para cá, há uma instabilidade em nossa política. Nós sabemos que já os nossos políticos já são bem difamados e bem... alguns não merecem o nosso respeito, alguns não merecem a nossa confiança, porque são charlatões, né? São bandidos que se transvestem de política. Né? A política não é errada, a política não é ruim, a política é algo bom. Para Sócrates, né? Melhor, para Aristóteles, a política é algo que se faz para o bem comum. O bem comum da sociedade, não para o bem comum do indivíduo, né? Não para o individualismo. O que nós vemos hoje é um individualismo dentro dessa corja política, desse emaranhado de maracutaias que nós vemos dentro da sociedade, do quadro político. Mas a crise política do nosso país, ela vem acontecendo aos poucos. Nós vemos o governo Lula, que governou por algum período, e passado o tempo, este governo deu um monte de isenção fiscal, em um dado momento parecia que estava tudo bem, nós podíamos comprar carro zero, comprar linha branca, enfim, tudo era fácil. Mas isso teve um preço.
Imagine só que você tem uma poupança. E a sua poupança tem lá 100 mil. Mas todo mês você tira 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil. E vai, todos os dias. Vai gastando, vai gastando. Vai chegar um momento que vai secar e não vai ter mais dinheiro na poupança. O país foi dando isenção. O país foi dando abatimento no IPI. Parou de cobrar o IPI, que é o imposto por produtos industrializados. E o Brasil deixou de arrecadar. Não foi milhões, foi bilhões. E, em contrapartida, gastando, fazendo Bolsa Família, fazendo isso, aquilo. Não que não possa fazer, né? Os trabalhos sociais deve fazer, mas com responsabilidade. Deve ter um governo responsável administrativamente. E governar é simplesmente fazer a vontade do povo. Governar é administrar, é saber quais são as reais necessidades, não vontade. Aqueles políticos que pegam e começam a fazer praça, começam a tampar buraco, ou sei lá. Ah, vou fazer um museu, porque o povo merece um museu. Mas é a necessidade do povo? Ora, talvez a saúde esteja deteriorada, talvez as escolas, a educação está defasada. Então, essa crise política gerou um sentimento de revolta e as pessoas não acreditarem mais nos, vamos abrir aspas, nesses ditos políticos. Né? Muitos deles são profissionais da política, né? Nunca trabalharam na vida, nunca bateram um cartão, nunca assinaram a carteira, são filhos de político e se tornam políticos. Há uma necessidade de se fazer uma reforma política no nosso país. Mas precisamos orar pelo nosso país. Precisamos orar ao Senhor, buscar a Ele, entregar a nossa nação nas suas mãos. A Bíblia é interessante que o povo de Deus era governado pelo próprio Deus. O sistema de governo era teocrático. Deus governava. Então o povo começa a chiar, o povo começa a pedir pelo reino humano. Aí começam os problemas. Porque se você vai pegar a história dos reis de Israel, você vai enumerar poucos que foram bons aos olhos de Deus. A sua grande maioria foram homens perversos, homens que não foram tementes a Deus, mas glória a Deus, porque ainda havia pessoas que se submetiam à vontade do Senhor. Consequentemente, toda essa crise política que nós estamos vendo, né, a crise desproporcional, uma crise que tem atacado famílias, tem destruído lares. Por essa crise política maldita que nós estamos vendo em todo momento, nós estamos vendo na televisão. Políticos sendo presos, ex-ministros sendo presos, há políticos na ativa que já estão sendo investigados. É uma crise que faz o povo desacreditar, faz o povo a se perguntar que realmente em quem ou a quem a gente pode acreditar como ser humano, como pessoa. Essa crise política afetou muitas áreas. E uma delas, automaticamente, a política, né? Os políticos eles têm como dever administrar o Estado, a máquina pública. E se eles não administrar essa máquina pública, ele vai mexer com todo o povo, vai mexer com a população em todos os meios. E um deles é a economia. A crise econômica é devastadora. É devastadora. Alguns anos atrás, nós vimos a crise dos Estados Unidos, a crise americana, né? Principalmente no setor imobiliário, uma crise
sem precedente. Muitos bancos, empresas quebraram nos Estados Unidos. Isso afetou o mundo. E nós estávamos, aqui no Brasil particularmente, estávamos remando a favor da maré. Estávamos remando de vento e popa. Nem remando, nós tínhamos o nosso barco, era motorizado. O nosso barco estava bem na frente, ao ponto de o real estar à frente do dólar. O real está mais valorizado que o dólar. Quantos e quantos brasileiros viajaram para o exterior? Quantos e quantos brasileiros viajaram para outros países? E muitos brasileiros que estavam fora voltaram para o país. Olha, o Brasil está excelente. E o que acontece depois de alguns anos? Vimos também a crise também da Europa. E recentemente eu tive o prazer de estar na Espanha e nós observamos que na Espanha, principalmente, há muitos desempregados. Há muitas lojas fechadas. Tamanha é a crise que está passando alguns países europeus. Você vê aí Portugal, Espanha, né? A Grécia, estão quebradas. Recentemente, para acabar logo, para afundar, o Reino Unido se retirou da União Europeia, né? Trazendo um pouco de mais estabilidade. E vimos que as coisas estão apertando. E o que é interessante a gente entender que a crise econômica ela afeta muito o indivíduo. Ela afeta o emocional, ela afeta a autoestima, ela afeta a moral do ser humano. Muitos pais de família tiveram seus empregos arrancados. Muitos pais de família se sentem humilhados hoje porque tinham um bom emprego, recebiam bem, pagavam as suas contas, mas hoje estão no SPC, no Serasa, não tem como pagar mais. Isso afeta. Hoje, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, essa foi uma reportagem que teve, o número de desempregados no Brasil já é quase a população de Portugal. Meu querido, cerca de 12 milhões. 12 milhões de desempregados em nosso país. Isso é triste. Isso é terrível. Mas só que a crise também pode nos trazer oportunidades. A crise também pode nos trazer esperança. Nós não devemos, em momento algum, na crise financeira, se desesperar. Precisamos se apegar no Senhor, confiar nele em todo momento. Não que Deus, eu fico meio nervoso quando eu vejo alguns segmentos aí oferecendo a solução dos problemas. Jesus não oferece solução dos problemas, Jesus oferece salvação. Jesus não oferece carro novo, casa nova, não. Não que Jesus não possa fazer isso na sua vida, pode. Mas ele não oferece isso. Ele te oferece salvação da tua alma. O homem que é salvo em Cristo, independente, está na crise econômica, está passando por necessidade, mas ele está em paz, porque ele acredita, ele tem fé no Deus que ele serve. Então a crise econômica não afeta ele. A crise econômica não atinge a vida dele, porque ele crê que nosso Deus, nosso Senhor, cuida de nós. Querido, a crise econômica, ela vai passar. Ela vai passar.
mas nós vamos permanecer. Mas você tem que permanecer em Cristo. Persevere, ore, peça a Deus. E fica a palavra de Jesus. Ele não ofereceu riqueza, ele não ofereceu nada para o povo. Pelo contrário, quando você vai ver os evangelhos, o único personagem que oferece riqueza, oferece alguma coisa a mais, é o Satanás lá. Ele oferece a Jesus lá, leva ele no cume, olha, tá tudo aí. Te dou tudo isso aí se você se prostrar e me adorar. Mas Jesus te oferece salvação da tua alma. E voltando aqui para a crise econômica, nós estamos enfrentando, sim, crises. Mas temos que entender uma coisa. Há crises que há oportunidade. Vou voltar aqui esse slide aqui. Crise. Isso aqui são ideogramas chinês. Perigo, crise, perigo ou oportunidade. A palavra crise, ele tem, né, em chinês, ela é composta por dois ideogramas. Ideogramas são letras. Um significa perigo e o outro oportunidade. Então, claro, na crise há o perigo. Há o perigo de você cair na crise, você ficar desempregado, há o perigo de você quebrar, a sua empresa quebrar, fechar as portas. Esse é o perigo. Mas há também oportunidades. Há pessoas que conseguem observar as oportunidades na crise. Há pessoas que conseguem empreender na crise. Então, precisamos também aprender, no momento de crise, a aproveitar as oportunidades. Persevere. Veja que, que o momento é difícil, o país está em dificuldade, mas é onde eu posso vencer? Aonde eu posso empreender? Muitas pessoas que estavam desempregadas, hoje estão empreendendo, hoje estão trabalhando por conta própria. Muitos se deram bem, porque viram que no momento de crise aparecem as maiores oportunidades. Muitas empresas que são top ficam mais top ainda, crescem mais ainda, porque se reinventaram diante das crises. E Deus quer te abençoar nesse momento de crise. Aproveite as oportunidades. Aproveite. Corra atrás, porque Deus é conosco. Aleluia. Glória a Deus. Obviamente, a crise econômica ela vai causar muitos danos para o ser humano. E ela vai afetar o lado espiritual. Ela vai afetar o lado espiritual. Aí começa outra coisa que é bastante danosa para o ser humano, e é a crise espiritual. No texto bíblico dessa lição, o profeta Abacuque, que viveu e ministrou em Judá, questionou a Deus a respeito da crise que seu povo estava enfrentando. O profeta estava em meio a uma sociedade agonizante e por isso desejava algumas respostas de Deus. Muitas vezes, como Abacuque, diante do caos, também nós perguntamos: por que, Senhor? O profeta, perturbado ao ver que os ímpios prosperavam e o justo iam mal, Deus enfrentando viu o questionamento do profeta. E ele ouve e responde nossas indagações, embora nem sempre tenhamos respostas no momento em que queremos. O Senhor não deixou Abacuque sem resposta. O Senhor falou que o seu julgamento viria sobre Judá. Deus não tolera pecado, querido. Para disciplinar o seu povo, ele usaria os babilônios. Há momentos, como nós estamos vivendo na crise espiritual, nós questionamos Deus. Os porquê vêm, tem vários porquês. E chegamos ao ponto
de questionar a Deus, dizer assim, o que eu fiz? Né? Onde eu errei? Por que eu estou pagando por isso? Questionamos todo momento. E eu quero dizer para você que, bem na verdade, que abate a gente. Imagine você não ter o dinheiro para comprar um leite para o seu filho. Você era bem empregado, fica desempregado. Você sendo dizimista, fiel, você orando, louvando a Deus. E de repente, você fica desempregado, vai acabando os recursos. E aí que acontece, é onde o diabo, que é um grande estrategista, começa a usar, começa a adentrar nas suas fraquezas. E a crise espiritual começa. Nós vimos aquele salmo, o salmo de, deixa eu ver aqui, se eu me lembro, o salmo de número, não me engano, se é 37, não sei, deixa eu ver, não é 37 não. O Salmo 73, né, que é o Salmo de Asaf, bastante conhecido, onde o salmista ele indaga a Deus a respeito da prosperidade dos ímpios e faz duvidar da justiça de Deus. Ele duvida. Gente, a crise espiritual ela nos leva a questionamentos que até mesmo a gente depois pensa, poxa, mas eu fiz isso. Eu questionei a Deus. Eu questionei a justiça dele. Mas Deus vai, dentro desse salmo, demonstrar qual será a recompensa dos ímpios. E ele diz o seguinte, verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os ímpios, de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há apertos na sua morte, mas firmes está a sua força. Não se encha em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como outros homens. Pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente, erguem sua boca contra os céus e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e águas de copo cheio se lhe espremem. E dizem, como sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumentam as riquezas. A verdade que em vão tenho purificado meu coração e levado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido, castigado cada manhã. Se eu dissesse também, falarei assim, e eis que ofenderia a geração de seus filhos. Quando pensava em compreender isto, até que encontrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Certamente, tu os puseste em lugares escorregadios. Tu lanças em destruição, como cai em desolação quase no momento. Ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz um sonho e acorda assim o Senhor quando acordares,
desprezarás a aparência deles. Assim meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me empobreci, nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostando se desviaram de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor, Deus, para anunciar todas as suas obras. O salmista, ele, em um momento, ele indaga a Deus e até desconfia da justiça de Deus. Pois ele era afligido a todo momento, ele passava por grande dificuldade, a crise naquele momento, e ele via o ímpio prosperar. Quem de nós já não passou por este momento? Quem de nós não passamos por uma crise espiritual? Quem de nós olhou para o ímpio e disse: meu Deus, o ímpio prospera e eu aqui não saio do lugar? Eu me lembro, uma dada situação na minha vida, que eu estava num shopping e não tinha carro, não tinha nada, tinha que esperar o ônibus, onde tinha aquele horário, se perdesse aquele ônibus, Deus sabe que se eu teria como chegar em casa, eu teria que ir para um lugar para andar alguns quilômetros. E eu, no ponto, já meio chateado, porque eu não podia ficar no shopping, né, até o horário de fechar. E eu olhei, no ponto de ônibus, passou um carro com a imagem lá de uma entidade e é filho de fulano. E eu fiquei indignado com aquilo. Eu fiquei indignado, enfureci. Veio uma fúria, algo dentro do meu coração que eu disse para Deus: Senhor, o filho de Satanás tem até um carro para andar, mas sou teu servo, estou aqui no ponto de ônibus. Eu sei que a grande besteira que eu falei, eu sei que Deus estava comigo, a sua glória, a sua majestade. Mas aquele momento foi de uma crise espiritual. Aquele momento foi de não confiar no Deus Todo-Poderoso. Foi do mesmo jeito que aquele fulano lá estava com aquele carro. Deus podia também me conceder a graça para que eu também tivesse o meu. Então, queridos, as crises ela vêm, mas eu quero dizer para você que as crises não permanecerão. O ímpio pode prosperar, mas assim como o salmista indagou a Deus, ele viu que parece que todos os ímpios tinham segurança e ele sofrendo todos os dias. Mas Deus abriu os olhos dele e mostrou qual seria a recompensa. Mais uma vez, torno a dizer que Jesus veio para te oferecer não carro. Jesus não veio nessa terra para te oferecer casa nova, não veio para te oferecer mansões ou dinheiro. Jesus veio para te oferecer salvação para a tua alma. Se você está vivendo um momento difícil, se você está vivendo um momento de crise, não se desespere, aproveite as oportunidades. Se lembra de José? José tinha todos os motivos para viver uma grande crise espiritual. Estava lançado no cárcere, foi vendido pelos seus irmãos e como era livre, agora era escravo. Mas ele aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele. Ao invés dele ficar moribundo, ao invés dele ficar na sua chorando, ele
abraçou a oportunidade que foi dada e Deus fez ele prosperar naquela nação, se tornando príncipe no Egito. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos concluir. Meu querido, a nossa crise, a crise que a nossa nação está enfrentando, é espiritual, é política e principalmente econômica. Muitos pais de famílias desempregados, muitos pais de família que não têm como levar o pão de cada dia para ver na sua casa. Mas queremos aqui dizer para você, persevere. As oportunidades vão aparecer. Não desista. Não desanime. O mundo pode estar em crise, mas o reino dos céus não. O Senhor, Ele é soberano. Ele não perdeu o controle da situação. Há muitas pessoas que estão desesperadas. Algumas organizações dizendo que você precisa dar para receber. Não. A única coisa que você precisa dar para Jesus em seu coração é confiar nele. Creia que o Senhor estará contigo todos os dias. Confie. Tenha paz nele. Não deixe que o inimigo lance seta no seu coração para você se desesperar. Porque as crises passam, mas o Senhor permanece para sempre. Que Deus possa abençoar as vossas vidas e espero que eu possa ter sido bem esclarecedor, né? Não deve dar uma aula completa, mais encorpada, mas é uma pré-aula. Deus abençoe a todos vocês. Eu vou deixar aqui uma frase, tá, do pastor Martin Luther King Jr., que ele diz: a verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafio. Deus abençoe e o Senhor possa estender da sua misericórdia, a sua graça sobre a vida de todos. Amém.